E o Santo Bispo Luciano agora dá sua versão sobre o calote ungido no apóstolo Agenor Duque, ou melhor dizendo, o doutor apóstolo Agenor Duque. Quem será que está com a razão? Será o falso profeta Luciano ou será o falso profeta Agenor Duque? Aqui você não vai ouvir Marcelo Roque passando a mão na cabeça de falso profeta algum. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje, segunda-feira, eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito aí no outro canal, se inscrito aqui também, e continue se inscrevendo. Sempre prepare o seu cafezinho, porque aqui você vai ver o que esses falsos profetas eles têm falado, eles têm mentido para as pessoas, eles têm iludido. Olha, pessoal, aqui você não vai ver coisa boa sobre esses falsos profetas. Não, de jeito nenhum. Muito obrigado por você ter se inscrito aqui, tá bom? Deixa eu abrir o meu aplicativo do banco. E já se prepare que esse vídeo aqui, pessoal, vai ser longo, tá? Vai ser longo, porque o blá 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 do Agenor, não, não do Dudu não, tá, pessoal? Do Luciano. Do Luciano foi grande. É um blá 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 de mais de 30 minutos, se eu não me engano. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Dia 7, acho que eu já li o dia 7, eu já li, mas eu vou, não sei se eu li, vamos lá. A Elvira Catarina M. dos Santos, dia 7, mandou R$23. Tá bom? E se você quiser estar nos ajudando, colocando aí o seu coração, porque nós estamos denunciando esses falsos profetas. Pessoal, não é qualquer um que vem aqui e chama assim, fala aqui com a cara limpa, esses caras aí de falsos profetas, de mentirosos, de homens que só usam o evangelho para benefício próprio. Não é qualquer um não, pessoal. Não é qualquer um. Eles vão gravar vídeos, tá? Esse vídeo aqui eu peguei, tá? Eu peguei lá, deixa eu ver o canal aqui. Eu peguei lá o cara botou, ó, Teodósio. De vez em quando ele foi botando no meio do vídeo para caso alguém usar o conteúdo dele, aparecer a foto dele. Eu, Davi, o Palhaço Cristão, o Street Roder, a Flávia, o Ricardo Costa, nós usamos o conteúdo um do outro. E nunca pedimos, ó, coloca o meu nome lá, deixa o meu nomezinho. Não, o conteúdo é meu, é de todo mundo. É de todos que querem denunciar. Mas enfim, não estou também aqui falando nada sobre o rapaz faz um trabalho bacana. Só que eu não sou igual esses canais aí, gente, que vem aqui, vou botar a versão do Bispo Luciano. Senhor ungido, consagrado, homem de Deus. Vou botar a versão agora do apóstolo Agenor Duque, homem consagrado pelo Espírito. Nada, é falso profeta, homem mentiroso, são cães gulosos. Cães gulosos, gente. Não tem outro adjetivo para falar sobre esses caras. Tá? Que agora os dois estão se degladiando, estão aí brigando. O Agenor com aluguel não recebeu aí do Luciano, o Luciano disse que pagou, e aí, gente, eles vêm com um discurso, eles vêm a público com um discurso e enganam as pessoas direitinho. O Luciano, você vai ver o vídeo, pessoal. O Luciano, pessoal, vem a público falando como se fosse um coitadinho, Não quero falar mal. Eu ouvi falar. Eu nem quis ver o vídeo. Falsidade. É muita falsidade. Muita falsidade. Eu nem vi o vídeo, mas eu vi falar que o apóstolo falou isso. Vai mentir para outro. Quem conhece o sistema religioso, quem conhece esse meio de vocês, esse meio que vocês vivem, a gente sabe que um quer pegar a ovelha do outro, porque é dinheiro que rola. E eu vou falar por que rola, por que é dinheiro. Ele vai falar sobre valores aqui, pessoal, de aluguel, tá? Que
um coitadinho, um membro dele, muitas vezes, não consegue pagar R$ 1.000 de aluguel. Mas eles pagam 150 mil de aluguel tranquilamente e ainda riem. E ainda riem. Aí são obrigados a enganar as pessoas, dando voto, fazendo campanha, voto do Salmo 23, Salmo 91, Salmo 150, Salmo... tem que fazer isso, tem que arrancar o pelo, não tem que arrancar tudo das ovelhas. São homens mentirosos. Nós vamos ouvir aí o santo bispo Luciano contando a versão dele sobre a história do Agenor Duque, sobre o salão que ele alugou do Agenor. Vamos ouvir um pouco. Eu vou parando de vez em quando, tá, pessoal? O vídeo é longo, o áudio é longo, mas de vez em quando eu vou parar. Deixa eu botar lá pro começo aqui, que dê mais fácil de eu botar aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo mais ou menos que tem. Uns 15 minutos, pessoal. Eu falei 30, mas é 30 porque o rapaz estava falando ali, tá? E obrigado aí ao Teodósio, sei lá como é que é o nome dele, é Teodósio. Obrigado ao Teodósio porque eu achei esse conteúdo aqui no canal dele, então foi lá que eu peguei esse conteúdo, tá bom? Vamos ouvir o santo Luciano. Sabe, por uma questão de deixar Deus agir, me pronunciar acerca desse assunto, mas eu entendo que é necessário para que a sua cabeça não se confunda. Ah, legal. Legal. Ele falou que ia deixar Deus agir, mas é necessário falar, né, pessoal? É necessário falar para que a cabeça da pessoa não se confunda. Ô, Luciano, e aquela máxima que vocês falam para os pastores de vocês, para os obreiros de vocês, o justo não se justifica. Por que você está se justificando? Por que você não deixou o Deus de vocês agir? O teu Deus, ô Luciano, deixa ele agir. Vocês não creem em Deus, né? Vocês não acreditam em Deus. O justo não se justifica. Por que você vai se justificar para as ovelhinhas de vocês? Porque se alguma das ovelhinhas acreditar no apóstolo Agenor Duque, ela pode sair e ir lá para a igreja dele dar o dízimo lá, né, Luciano? Tudo que é necessário para que a sua cabeça não se confunda. Esses dias me chegou um vídeo do apóstolo, né? Agenor Duque. Não sei se vocês chegaram a ver por aí. Tá perguntando, vamos ver, vamos medir a febre aí, vamos ver quantas pessoas que assistiram aí o santo apóstolo falando de mim aí, né? E me chegou um vídeo. E quando me mostraram aquilo, eu olhei e falei assim para Deus, Deus, homens são homens. Fiquei quieto por uns 2 dias, mas fui orar, porque eu não gosto de fazer nada por impulso. Pedi que Deus me desse uma direção e Deus falou, vá a público e fale a verdade. Muito bem. Eu nem vi o vídeo, porque tudo aquilo que não me edifica, eu não gosto nem de olhar, para não sujar o coração. Então... Homem santo, gente, tem que tirar o chapéu para esse homem. Se eu fosse lá no programa lá do Tira o Chapéu lá, pessoal, esqueci o nome do apresentador agora, Raul Gil. Para quem você tira o chapéu? Eu tiro o chapéu pro Luciano. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele e falou, vai a público. Só que é o seguinte, lá no meio do vídeo, sei lá, no decorrer do vídeo, ele vai falar assim, coisas internas, o Agenor foi falar coisas internas, tem que ser resolvido no interno. Né? Tem que ser resolvido no interno. Só que o Deus dele falou assim, vá a público e fala. Vá a público. Expõe aí o teu irmão. Expõe aí o homem de Deus, o Agenor Duque. Expõe ele aí. Eles falam manso, uma vozinha mansa, uma vozinha delicada, uma vozinha que convence as pessoas. Eu não, Luciano. Eu não. A mim você não engana. Você não engana. Eu conheço muito bem os modus operandi do sistema religioso. Sei muito bem o falso profeta que você é. E quando eu digo falso profeta, Luciano, não é para te ofender. Não. É porque você usa a Bíblia
Se usa a Bíblia para ganhar dinheiro. Ah, Marcelo, como é que você sabe? Quando o Luciano ele dá um voto de um Salmo 91, de qualquer. Ele usa um versículo bíblico para tirar dinheiro das pessoas. E tem vídeo na internet, tem vídeo, tá, Luciano? Quer me processar? Pode processar. Tem vídeo na internet você pedindo aí voto no Salmo 91. Quer dizer, quando um camarada diz que é de Deus, mas usa a Bíblia para as ovelhinhas levar dinheiro para dentro da instituição de vocês, você é um mentiroso. Você é um falso profeta. Você é um cão guloso, como diz a Bíblia. Porque o evangelho não é dinheiro. O evangelho não é tirar dinheiro das pessoas. O evangelho não é mandar as pessoas levar dízimo para dentro da instituição. Tá? Por isso você é um falso profeta. Vamos lá. Graças a Deus meu coração é limpo e vai permanecer. Ai, meu Deus. Vou até fazer uma prece por você. Algumas coisas soltaram assim que ele falou, e uma delas é que o bispo Luciano não era homem. Muito bem. Então, vocês não sabem o que é e vocês vão saber todos. Primeiro eu quis entender por que ele fez aquilo. Porque parte de um princípio, ele sendo um líder espiritual, ele jamais teria prazer em querer ir a público para denegrir um outro porque se trata de evangelho. Bom, mexe com o espiritual. Mexe com coisas espirituais. Mas jamais prega o evangelho. Tá? É um líder espiritual, mas não mexe com o evangelho. Não prega o evangelho, assim como você, Luciano. Vocês não pregam o evangelho. O evangelho que vocês pregam é um evangelho mentiroso. É um evangelho híbrido. É um evangelho que não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Tá? E me prove ao contrário, Luciano. Me prove ao contrário. O dia que você parar de pedir dízimo, parar de fazer voto com as pessoas, mentir para elas que tem que levar dinheiro para Deus abençoar, aí sim vocês estarão pregando o evangelho. Mas não dá, né, Luciano? Não dá para pagar, colocar um salão aí de 200, 300 mil, de pagar um calção aí, como você vai falar, de 500 mil pro Agenor. Não tem como pagar sem pedir dinheiro, né? Então o evangelho virou comércio, o evangelho virou dinheiro. Então, é isso. Vamos lá. Então eu tentei entender o motivo pelo qual ele quis fazer aquilo, até porque é um assunto interno, estamos falando de pagamentos, então você fala internamente, ó, vai pagar, não vai? Vai e resolve. Mas o Deus... Luciano, mas o Deus de vocês é tão confuso, o Deus que vocês acreditam é tão confuso, é um Deus de confusão extrema, o Deus de vocês. E se o Deus do Agenor falou assim, vai e fala em público. E se o Agenor for lá e fez a prece dele lá, de madrugada, 3 da manhã, como vocês mentem aí que fazem, né? Quer dizer, e se o Deus dele mandou ele também ir a público e falar de você? E aí? Como é que fica esse negócio aí? Você falou lá no começo que falou com Deus falou assim, vai e fala em público. Vai, mete no ventilador, a AM tudo aí, mete a AM no ventilador. Quer dizer, você acredita que o Agenor seja um homem de Deus? É claro que vocês não acreditam. Claro que você não acredita. Claro que ele não acredita que você é de Deus. Porque o negócio é o mesmo. O negócio do evangelho. O comércio do evangelho é o mesmo. Então não tem o porquê, não existe o porquê ele fazer como vocês querem. Mas o teu Deus disse que é para ir em público. E se o Deus dele falou que é para ir em público também? Deus confuso. Vocês acreditam num Deus confuso, um Deus mentiroso? Porque um Deus que promete riqueza, um Deus que promete abençoar as pessoas, quando ela levar o Salmo 91, quando elas der o dízimo, é um Deus mentiroso. O Deus de vocês está longe de ser o Deus das Escrituras. Eu não tenho pudor em falar isso, tenho medo de falar isso, porque eu sei daquilo que eu estou falando. Sei que o Evangelho não é o que vocês pregam. E aí? Responde para nós aí. E se o Deus dele mandou ele também ir em público e falar de você? Hã? Te chamar de caloteiro, de dizer que você não é homem? E aí, Luciano? E aí, como é que fica esse negócio aí? Você vai contrariar o Deus dele? Será que ele também vai contrariar o teu Deus? Ou não é o mesmo Deus, Luciano?
Não é o mesmo evangelho? Homens, falsos profetas e cães gulosos. Só o que eu tenho para dizer. Alguém disse assim para bispo, ele ficou muito chateado porque ele saiu desse imóvel e viu que a Igreja Unida Deus Proverá, graças a Deus, enche aqui, é uma bênção, e ele já não conseguia mais, aquela coisa toda. Eu falei, olha, na dificuldade dele, a gente não tem que sorrir da dificuldade de ninguém, a gente tem que orar para que Deus abençoe e no momento difícil levante também aquele homem, aquele ministério. Então é o mesmo Deus, né, Luciano? É o mesmo Deus. Vocês têm que entrar em um acordo aí. Vocês e o Deus de vocês. Né? Porque se você acredita eu esqueço o nome dele sempre. É que eu tenho que tá com outro nome, tá com um truque na cabeça e eu não quero falar, mas aí o Agenor, se você acredita que ele é de Deus, Deus vai abençoar o ministério dele, como é que o Deus dele manda ele falar em público e manda você também falar em público? Hã? Né? Vocês estão tirando aí o Deus da Bíblia para doido. É isso. Vocês são falsos profetas. Eu tenho muitos adjetivos para falar, mas não posso falar, infelizmente. Vamos entender isso aqui para ficar claro. Primeiro, parte de um princípio. Eu não fui pedir a ele em momento algum para alugar esse imóvel. Eu estava no meu escritório. Nós tivemos um problema de documentação com aquele antigo imóvel grande que nós tínhamos, onde a prefeitura ela disse que não poderíamos continuar por conta de algumas coisas, tipo solo contaminado, coisas do tipo, não poderíamos continuar e não era culpa nossa, isso aí era com o proprietário de lá, então nós tínhamos que ter que sair. Naquela semana, eu já estava procurando um outro imóvel e, diga-se de passagem, já tinha achado. E eu estava dentro do escritório e o bispo Diego, que está lá em Santo Amaro, eu vim de lá agora, estava fazendo a reunião de manhã. E o bispo Diego virou para mim e falou assim, bispo, recebi aqui um recado do apóstolo, né, da plenitude, perguntando se o senhor tem interesse de locar o lugar que ele está. Eu falei, olha, depende. Nós já temos um imóvel em vista, mas vá lá, escute ele, veja quais são as condições. E muito bem, vamos ver o que a gente faz. Muito bem. E eles foram, e ele foi. E nessa de ir, o que acontece? Ele estava, aquele imóvel menor que nós estávamos, é propriedade dele, né? Mas ele teve um problema de justiça com o antigo imóvel que ele estava, com o proprietário. O proprietário entrou na justiça com ele e tal, e deu um problema. E eu pagava o aluguel daquele imóvel para ele. E segundo ele, com o aluguel que eu dava para aquele imóvel, ele pagava esse. Mas o que aconteceu? Você vê, eu tô aqui, me sinto tão mal em ter que explicar uma particularidade, porque isso não... Acho que você tá na igreja para ouvir a palavra de Deus, isso não... mas só que eu tenho que explicar, senão você e muitos estão achando que eu sou a maior picareta. Tadinho, né, pessoal? Tadinho do Luciano, meu Deus do céu. Ele não queria falar, né? Ele não queria falar. Né? Mas eu tenho que explicar. Ele tem que explicar. Ele sabe que as pessoas estão ali para ouvir a palavra. Que palavra é essa aí, Luciano? As pessoas vão ali, 10% de Bíblia e 90% simplesmente dinheiro, campanha, voto, dinheiro, dízimo. É isso. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Mas vou ter que explicar, gente. Vou ter que explicar. Vou ter que fugir daquela máxima que a Bíblia fala que o justo não se justifica, e vou ter que me justificar, né? Ter que fugir. Então, eu falo, Deus, então tem hora que a gente tem que se pronunciar, e a verdade seja... E é bom quando a gente se fala assim a verdade, porque aí eu falo com responsabilidade, porque tudo que eu falo eu tenho que comprovar. Eu quero ver se ele tem que comprovar o que ele falou. E eu vou explicar.
Vamos lá. Então, chegou pra gente uma ordem judicial dizendo que não era mais para pagar o aluguel daquele imóvel à Igreja Plenitude. Ou seja, nas contas da igreja. Era para que nós pagássemos em juízo. Ele não podia mais receber aquele dinheiro. E ele falando agora que é um homem tão honesto, né? Que eu lamento. Deveria ser verdadeiro na íntegra, né? Ele me fez uma proposta de pagar a ele burlando a justiça. Que ele ouça isso dele. É verdade isso aí, ô Agenor? Hã? Aí você dá margem aí pra gente chamar de truque mesmo, né? É verdade o que o Luciano tá falando aí. Eu não acredito em nenhum dos dois. Pra ser bem sincero, tá? Pra mim, vocês dois são mentirosos. Então eu não vou... Eu sei que o Agenor tem a verdade dele e o Luciano também tem a verdade dele. Então, mas como vocês são falsos profetas, eu não acredito em nenhum de vocês. Se o Luciano vir aqui falar, o Luciano vem se fazendo de bonzinho, de bom moço, né? E aí? É verdade o que ele está falando? Que você queria que o Luciano burlasse a lei? Queria que o Luciano burlasse a lei? Diga que é mentira. Não tem como você me pagar por fora, porque se você não me pagar, eu não tenho como pagar aqui, que era onde ele estava. E aí eu falei, olha, esse assunto eu não trato, é com o meu advogado. E o meu advogado falou assim, o advogado da igreja, olha, nós não vamos fazer isso, porque se a justiça descobre que nós estamos descumprindo uma ordem dela, vai ser um problema para a igreja, unida a Deus proverá. Se é para pagar em juízo, então nós vamos pagar em juízo. Então eles disseram, se você pagar em juízo, nós não vamos ter dinheiro para pagar aqui. Então nós vamos ter que sair e voltar para essa igreja pequena que é minha propriedade. E em contrapartida, você quer ir para lá? Eu falei, quanto é o aluguel de lá? 86 mil, segundo ele. Mas algumas coisas que ficaram daria 150 mil por mês. Falei, tá bom. Falei, então tá, nós vamos. Aí ele falou, só que eu quero de entrada uma luva de 500 mil. Eu tive que pagar 500 mil para entrar aqui. Ele não falou isso, né? 500 mil, gente. Olha só, pessoal. É só coisinha barata. 500 mil, uma luva de 500 mil. Quantos membros de vocês aí, Luciano, não teriam o que comer em casa? E vocês pagando aluguel de 150 mil, uma luva de 500 mil. E eles falam como se nada fosse nada. E o mais interessante é que o público dele vai aplaudir ainda quando ele fala assim, não devemos nada. Não devemos nada. Esses homens não estão nem aí para o membro estar passando fome, dificuldade, não está nem aí. Eles não estão nem aí, pessoal. E aí, eles falam como se nada fosse nada. Nada fosse nada. O negócio é que o povo padece, o povo geme, e mesmo assim, esses homens não estão nem aí. Tem muita coisa para ouvir ainda, já estou aqui falando demais, pessoal. Entende? E pagamos os 500 mil. Foi pago. E viemos então para cá. Não temos nenhum aluguel atrasado com eles, nenhum. Que ele vá a público e prove que tem, que não tem. A não ser o deste mês. Que semana passada... Cadê o bicho Santana? O Santana, depois que ganhou uma sala, um escritório, ele ficou importante, nunca mais está no salão. Não, que agora ele ganhou uma sala. Aí ele tá chique, então agora ele só fica na sala dele, só pode.
Por que eu tô chamando? Porque semana passada eu chamei ele e ele tava no banheiro. Né? Essa semana, para aliviar, ele tá na sala. Olha lá, viu? Saiu da sala dele. A gente tá falando besteira, vamos ver daqui. Deixa eu ver aqui, a hora que achar o cara aqui. Quer falar? Já falou pra caramba, já vai tirar sarro ainda? Porque semana passada eu te procurei, você disse, ó, eu sei que você tava na sala, mas disseram que você tava no banheiro. Sei que você tem muitos documentos para assinar, a responsabilidade aumentou, resolvendo aí, ó, tá vendo? Coisas assim importantes. Eu sei que você gostou da sala. Não tem nada, né? Mas eu te chamei aqui por outro motivo. Na semana passada eu chamei você, entramos no carro e fomos aonde? Não posso ajudar. Eu falei pra ele, eu precisava falar com o senhor. Sentamos. Isso aí que agora o Brasil saiba, né? E eu falei pra ele o seguinte, apóstolo, esse mês nós temos que pagar aluguel, só que eu tenho um problema. Expliquei as coisas que tinham acontecido. E uma delas foi o seguinte, a igreja, toda igreja tem uma ata de corpo diretivo. E essa ata, quando ela é feita, ela tem validade de tempo. Algumas 1 ano, outras 2 anos. E a igreja fez 2 anos, gente. E a ata da igreja venceu. Quando se vence a ata da igreja, então você tem que convocar uma outra assembleia. E desta assembleia você faz uma nova ata. E aí você entrega a cópia dessas atas nos bancos. Por quê? Porque com o vencimento da ata, as contas dos bancos que a igreja utiliza são bloqueadas automaticamente. Por quê? Como não tem mais validade, então o banco não pode liberar o dinheiro da igreja até que se valide uma nova ata confirmando o presidente. Então aquele dinheiro ele é bloqueado para que essa ata seja feita, entregue, validada e assim as contas voltam então a ser acessíveis à igreja. Ó, ela está dizendo, meu irmão é pastor e aconteceu isso, porque ficou com a conta bloqueada por conta da ata que venceu. E aconteceu com a gente. E eu não falei isso para ele? Sim, senhor. Eu falei, olha, eu tenho 30 mil reais em espécie, dinheiro. Se o senhor quiser, a secretária da igreja não está aí, né? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Mas eu pedi para que ela ligasse, eu falei, se o senhor quiser, a gente entrega isso e só me deixa conseguir desbloquear para eu juntar os valores e conseguir fazer o pagamento como todo mês, porque nós não temos pagamento atrasado do mês retrasado do mês passado, nós não lhe devemos nada. Gente, esse homem fez um estardalhaço de um aluguel que está atrasado, se não me falha a memória, 6 ou 7 dias. Quem aqui já atrasou algum aluguel? Então você deve ir para a internet também, vou falar teu nome para ele. Agora, o que mais me entristece é ser um homem que é um pregador, ter o prazer de querer defamar. Se fosse um incrédulo, endemoniado, perturbado, que quer mesmo destruir a obra de Deus, tudo bem, mas uma pessoa que vai para o altar pregar. Mas tudo bem. Conclusão. Expliquei a ele. Não depende de mim, eu dependo dos bancos, o advogado está tratando, a gente está fazendo. Me compreenda. Certo? Eu vou tentar de tudo para, se a gente conseguir, sem os bancos, fazer já o pagamento. Agora, se eu tivesse com todos os aluguéis, desde que entramos aqui atrasado e tudo mais, aquela coisa toda, é uma outra história. Conclusão. Saímos de lá com tudo entendido. Passou então, eu falei, ó, segunda-feira, se eu tiver, eu já faço, que foi a passada e tal. Mas aconteceu que ainda não conseguimos resolver, e não é uma culpa minha. E aí, eu sou surpreendido com um vídeo desse. Eu falei, no mínimo, ou ele quer aparecer, ou ele quer dar uma de justo, eu não sei. Mas ele deveria pensar, porque tamanha é a hipocrisia que sai da boca daquele homem. E por que eu digo que é hipocrisia? Porque no mínimo para ele ir para a internet falar de um outro bispo, por conta de um aluguel que está atrasado há 8 dias ou 7.
sendo que não temos nada em atrasado para trás, ele deveria estar com a igreja dele toda paga e não ter nenhum despejo. Mas se você entrar na internet e digitar o nome da igreja dele agora, você vai ver lá, igreja, plenitude, não sei do que, mais de 61 processos entre despejos. Esse é o homem que pode falar de pagar aluguel em dia? Mas, como diz o texto, no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Infelizmente a gente tem coisas que acontecem assim. Graças a Deus você pode me ouvir e entender. Quem entendeu agora e sabe da verdade. Mas tem muitos que viram o que ele falou e estão acreditando no que ele disse. Infelizmente. Mas isso aí também não é um problema meu, é ele com Deus. E já que ele criou a situação, até, olha, teve pessoas perguntando se hoje a igreja aqui está aberta, que ele disse que ia fechar a igreja. Como se não tivesse documento assinado, como se não tivesse, até parece que é assim. Amanhã ele vai fechar as portas daqui. Entendeu? No mínimo, para que ele pudesse tentar fazer alguma coisa, ele teria que me devolver na íntegra 500 mil reais. Mas se ele me devolver os 500 mil reais, eu vou e pago de aluguel, né? E o meu advogado ainda falou, e o senhor ainda pode processá-lo. Mas ó, com toda honestidade, gente, eu não ganho nada com isso. Minha guerra não é contra homens, minha guerra é contra Satanás, seus demônios. Que Deus abençoe ele. Eu quero que Deus abençoe ele, a família dele, a igreja. E acontece, homens são falhos. Então, eu só estou trazendo esclarecimento aos obreiros que não entenderam e às pessoas. Mas essa é a verdade. E o meu advogado ainda falou, e o senhor ainda pode processá-lo. Eu deixei aqui rolando bastante. Vocês notaram alguma coisa, pessoal? Notaram? No começo ele começou a falar mansinho, mansinho, mansinho. E ali no final, aqui, quase no final aqui, tá metendo o pau no Agenor. Um homem ungido, homem consagrado. E ele falou para as pessoas assim, agora você pode saber da verdade aqui. Quem entendeu aqui? Depois que eu estou falando. Ô, Luciano, falar até papagaio fala. Até papagaio fala. Não tem... Você falou e não disse nada. Simplesmente isso. Você provou alguma coisa? Não. O Agenor provou alguma coisa? Não. Palavras jogadas ao vento. Um falso profeta querendo atingir o outro. Querendo mostrar que é melhor do que o outro. Querendo mostrar que é mais justo do que o outro. E, na verdade, são dois falsos profetas, são dois cães gulosos que não estão nem aí pro povo. Nem aí pro povo. 500 mil de aluguel? Por que você não pegou esse 500 mil, ô Luciano? Por que você não pegou esse 500 mil e não foi ajudar as pessoas que estão precisando? Necessitadas. Ah, porque tem que ter o templo para as pessoas. Não tem que ter templo nenhum, isso é mentira. Isso é mentira de vocês. Não tem que ter templo. Você tem que ajudar as pessoas que precisam. Bom, mas daí se não tivesse o templo, não teria também os 500 mil, você não teria arrecadado os 500 mil. Aí fica uma coisa meio estranha. Mas poderiam ter arrecadado e ter ajudado. Assim como os apóstolos faziam no passado, né? As pessoas doavam, eles dividiam entre si tudo. Vocês dividem? Claro, dividem de vocês, né? Vamos terminar de ouvir aqui o blá blá blá. Mas ó, com toda honestidade, gente, eu não ganho nada com isso. Minha guerra não é contra homens, minha guerra é contra Satanás e seus demônios. Sim. Que Deus abençoe ele. Eu quero que Deus abençoe ele, a família dele, a igreja. E acontece,
homens são falhos. Então, eu só estou trazendo esclarecimento aos obreiros que não entenderam e às pessoas. Mas essa é a verdade. E nada mais, chega. Tem mais 2, 3 minutos ainda. E nada mais. O tecladista lá assim, meu Deus do céu, acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. O tecladista tá assim, ó. Ai, meu. Ai, que é isso? O que você achou sobre tudo isso, pessoal? Se você não viu ainda o vídeo do Agenor do Agenor Duque falando, vai aqui na aba de vídeos e assista, tá bom? Assista o vídeo, tá bom? Assista o vídeo que eu acho que é bom você assistir, depois ver o que o Luciano falou, tá bom? Isso aí, mais um vídeo, o falso profeta Luciano falando em relação ao que aconteceu, o que o Agenor foi falar público aí. Até o próximo vídeo.